Bom, retornando aqui, aos nossos estudos sobre sociedade anônima, nós estamos falando sobre o artigo 2º. Uma característica importante aí do artigo 2º, e é o único regulamento que existe no direito brasileiro a respeito de sociedades holding, é justamente o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de SA. Que estabelece a possibilidade de a companhia ter por objeto simplesmente participar de outras companhias. E aí nós temos duas grandes divisões entre sociedades holdings. Nós temos as holdings puras e as holdings mistas. As holdings puras são aquelas que têm por objeto justamente somente deter participação ou controle de outras sociedades ou de outras companhias, certo? Quando eu falo sociedade, significa que ela pode ter por objeto a essência cotista, em sociedades contratuais, ou ser acionista em outras sociedades anônimas, E aí temos a figura de subsidiário integral, enfim, que nós vamos comentar no decorrer das aulas. E podem ser aquelas mistas também. Então existem as holdings puras e as holdings mistas. As chamadas holdings mistas são aquelas que, além de deter a participação em outras sociedades, ela também se dedica a uma atividade operacional, ou seja, ela também trabalha, ela não tem por atividade exclusiva deter controle ou deter participação em capital social de outras sociedades, mas ela se dedica a alguma atividade, ela se dedica ao comércio, é uma rede de confecções, mas ela também, ou seja, é a atividade operacional dela, o comércio de confecções, seja no varejo ou no atacado, e ela também tem por objeto justamente deter participação em outras sociedades. Beleza, ela pode, essa é uma holding mista, ela conjuga a atividade operacional com a atividade de holding pura, vamos dizer, ou seja, com a atividade de participação ou controle em outras sociedades. E aí nós temos que fazer duas distinções interessantes que o parágrafo 3º traz, que existe a possibilidade, utilizando esse conceito de holding, ou essa utilização de sociedades holdings, a exploração indireta da atividade da própria, pegando o exemplo do comércio de confecções. Digamos que uma determinada companhia ela se dedica, o objeto social dela é comércio de confecções. Nesse momento em que ela pode se tornar uma holding mista, por exemplo, que ela tem uma atividade operacional, ela vai ter outras participações em outras atividades, em outras sociedades ou companhias que exercem a mesma atividade que ela. O entendimento que se tem é que, para uma determinada companhia participar ou deter a participação ou controle de uma outra sociedade que exerça que tenha o mesmo objeto, ou objetos conexos ou similares com ela, não precisa necessariamente de ter autorização no estatuto da companhia. Ou seja, se ela é do ramo de confecções e ela adquire participação ou controle em outra sociedade que também se dedique à atividade de confecções ou relacionado a confecções, não precisa estar previsto no estatuto que aquela companhia ela pode utilizar-se, pode se tornar uma holding, ou pode exercer uma atividade de holding. Por quê? Porque ao ela adquirir participação societária em atividade similar ou em sociedade que desempenha uma atividade similar a ela está atingindo o próprio objetivo dela, que é confecções. Ou seja, para eu atingir o meu objetivo social, que é a venda de confecções, eu posso ou efetuar a venda direta ou comprar comprar participações em outras sociedades e ali também praticar o mesmo objeto. Beleza, não precisa de autorização estatutária. Para que uma sociedade de confecções ela possa adquirir participação ou controle em sociedade, por exemplo, que tenha o objeto social nada a ver com o dela, estamos falando de uma sociedade de confecções e ela vai lá e adquire o quê? Participação ou controle em materiais de construção, por exemplo, que é um ramo totalmente diferente, ainda que seja comércio, mas é totalmente diferente. O que nós temos nesse caso?
nós temos que ter autorização expressa no estatuto. Esse é o entendimento que se tem a respeito do assunto. E se eu não tiver a autorização para aquisição de participação ou controle de um material de construção sendo uma confecções? Tecnicamente, o controlador e os administradores estão agindo em desconformidade com o objeto social e aí eles podem vir a ser responsabilizados, que vai ser o objeto da nossa última aula de sociedade anônima. Então, a regra existem dois tipos basicamente de holdings, ou puras ou mistas, beleza? As puras, beleza, já é o objeto dela, ela está ali para isso mesmo. As mistas, elas podem deter atividade operacional e elas têm atividade de holding propriamente dito. Dentre essas, nós podemos falar em exploração indireta, que essa exploração indireta não necessariamente precisa de autorização estatutária. Já a exploração de atividade que não tem conexão com o objeto social da companhia, né, é o exemplo lá do confecções, material de construção que eu acabei de falar, aí sim demanda autorização estatutária nesse sentido, certo? Então esse é um aspecto, um contraponto bastante interessante. O artigo 3º, ele trata, né, o artigo 3º da lei de SA, ele trata de como deve ser o nome da sociedade anônima. E aí o Código Civil, ele repete, né, essa regra de uma forma um pouco não muito bonita, mas ele repete isso lá no artigo, acho que 1089, né? 1088 e 1089 ele fala lá sobre as sociedades anônimas, mas aplica-se, né, nós temos que nos deter aqui ao artigo 3º, que é o que é lei especial, né, derroga a lei geral. Então, a que a lei estabelece é que ela deve adotar denominação, né? Ou seja, não vai ser firma, né? Então, lembra lá aquelas diferenças, denominação, firma, razão social. Então, em sociedade anônima, nós vamos adotar denominação, certo? E deve, nessa denominação, indicar, né, ou fazer alguma referência ao objeto social dela. Se é confecções, né, eu posso adotar lá o nome, né? Fulano, XYZ, confecções, né, sociedade anônima, né? Então eu tenho que fazer alguma referência a esse objeto, certo? Então, né, lembrando da regra de criação do nome, né, da companhia, ela vai ter que ter a expressão obrigatoriamente ou sociedade anônima, SA, né, a sigla, ou então o nome companhia, né, sendo que companhia nunca poderá estar lá no final do nome. Então vai ser companhia, tipo companhia brasileira, não sei de que, né? Então aí não precisa ter SA, porque ela já vai ser uma SA, companhia, né, no caso. Então, as regras de criação, né, de como, né, nós vamos adotar a denominação das sociedades anônimas está aí justamente no artigo 3º, é uma regra absolutamente simples. E no artigo 4º da lei, né, nós temos já aí algumas situações bem interessantes. E aí que começa, né, nessa aula vocês talvez não vão conseguir compreender absolutamente tudo, até mesmo porque nós vamos falar sobre companhia aberta e fechada, né, artigo 4º, antes mesmo de estudarmos ações. Mas é interessante que vocês já tenham no início contato com essa classificação, vamos dizer, né? Para que vocês estejam habituados desde o início, desde a primeira aula de sociedade anônima, com esses novos conceitos, porque são novos, né? Até então nós estávamos estudando apenas sociedades contratuais que não adotavam, né, aspectos de companhia, né, de aberta ou fechada, porque toda sociedade contratual, ela obrigatoriamente ela é aberta. E aí nós vamos para a regra do artigo 4º, que ele diz ainda, né? Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Esse dispositivo ele foi alterado em 2001, né? Não foi uma alteração extremamente significativa, não tirou, não desnaturou ele, não alterou seu entendimento, mas uma forma mais simples, né? Ele acaba trazendo aí dois conceitos, né? Ele trazendo dois tipos de companhia, uma companhia aberta e a outra companhia fechada. E ele diz que o que diferencia a companhia aberta ou fechada é se os valores mobiliários dela estão ou não admitidos à negociação.
De certa forma, esse artigo, para ficar mais fácil uma interpretação dele, se ele fosse disposto, né, a redação dele fosse ao contrário, talvez ficaria muito mais fácil. Aí proponho, né, essa seguinte interpretação: conforme os valores mobiliários estejam ou não admitidos à negociação, a companhia será aberta ou fechada. Então, né, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que o que define se a companhia é aberta ou fechada é se os valores mobiliários dela estão ou não admitidos à negociação. É o que define essa diferença, né? Essa grande diferença. E aí você vai me perguntar onde ou o que são esses tais valores mobiliários, que você vai ler talvez toda a lei de SA e não vai encontrar um conceito ou uma classificação ou algo muito específico. E aí, nesse momento, nós temos que nos socorrer uma outra lei, a Lei 6.385/76, que é a lei que criou a CVM, né, e estruturou o mercado de capitais no Brasil. E no seu artigo 2º, nós temos lá o que são valores mobiliários, uma disposição legal, um rol, né, exemplificativo ali do que são valores mobiliários. E já no inciso 1 está escrito lá que as ações são consideradas valores mobiliários, né? É interessante vocês lerem esses dispositivos que eu vou mencionando a vocês, certo? Então, conforme os valores mobiliários são admitidos, né, à negociação no mercado, a companhia ela será aberta ou fechada. Ou seja, se esses valores mobiliários, quais valores mobiliários? Aqueles lá do artigo 2º da Lei 6.385/76, se eles estiverem admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, no mercado de capitais, essa companhia será aberta. Se eles não tiverem admitidos, obviamente a companhia será fechada. Então nós temos aí, né, duas grandes companhias, vamos dizer, uma de capital aberto e a outra de capital fechado. Todas elas são regulamentadas por uma única lei, que é a Lei 6.404, certo? O que o artigo 4º ainda estabelece é a necessidade, né, e lembrando também lá do artigo 2º e das disposições da Lei 6.385, que criou a CVM, que é uma autarquia federal, a xerife do mercado de capitais, vamos dizer, ela quem fiscaliza, ela que monitora, né, faz um excelente trabalho, diga-se de passagem. Estabelece, né, no artigo 4º, nos parágrafos 1º e 2º, da necessidade de prévio registro da companhia e dos valores mobiliários que serão admitidos à negociação no mercado.